Olá, hoje eu vou conversar com a Daniela Eisenstein, uma colega ultrassonografista que faz parte do clube e veio aqui contar um pouquinho sobre a experiência dela. Tudo bom, Dani? Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Dri. Fiquei super feliz de poder compartilhar, falar um pouco da minha experiência com vocês. Fiquei, sim, feliz, encantada. Eu fico sempre buscando o que as pessoas têm de experiência de vida, porque todo mundo tem alguma experiência, alguma coisa para compartilhar. E tem algumas coisas que eu queria conversar com você ao longo aqui da conversa, que eu acho que algumas pessoas podem se identificar, mas eu acho que só para começar, para a gente entender como é que está a sua vida de ultrassonografista, como é que começou, quando que você se formou e como é que começou já com ultrassonografia ou não? Como é que foi essa parte? Não, eu me formei em 2004, no Rio de Janeiro, sul do Rio, e aí eu comecei a trabalhar como clínica, né? Na verdade, durante a vida acadêmica, eu trabalhava com inspeção, controle de qualidade de alimentos. Depois eu trabalhei com pesquisa. E aí eu ficava assim, será que é isso? Não era? E era assim, na minha época era muito concorrido, você tinha que fazer 1000 concursos para entrar, e era assim, era mais estressante do que prazeroso, né? E Uhum. aí, quando eu comecei finalmente, assim, no final da faculdade, fazer curso, estágio, eu comecei a adorar clínica de pequenos. Falei assim, não é inspeção que eu quero, né? Clínica de pequenos. Aí comecei a trabalhar clínica de pequenos, eu tinha uma clínica pequenininha aqui na minha cidade, e aí foi, né? Trabalhava, fazia plantões, aquelas correrias. E gostava muito de ultrassom, gosto de ultrassom e endoscopia, mas ultrassom me encantava mais, porque eu tinha que descobrir o que estava acontecendo com o todo do animal, tinha que quebrar, fazer quebra-cabeça, né? Uhum. Adorava isso. Só que eu também não entendia nada, achava mágico. Aí depois tive minha filha, me mudei para São Paulo e eu fiquei um ano parado por causa era neném, eu não tinha com quem deixar, aí fiquei um ano parado. Só que aí coça, né? A gente não consegue ficar muito parada em casa, né? Aí eu falei assim, não, tem que voltar. Aí eu voltei, aí eu clinicava. Eu clinicava 2 unidades, né? De uma clínica grande, era até em São José dos Campos, clinicava. E aí tive que me mudar de novo. Aí eu fui para o interior de São Paulo. Eu falei, e agora? Minha filha ainda era pequena. Eu falei, eu vou fazer uma especialização. Aí eu tinha ideia de fazer, vou fazer anestesia. Eu falei, pô, mas anestesia é complicado, porque minha filha é pequenininha e estava na creche. Eu falei assim, se me ligam da creche, ela está com febre. Eu não posso falar para o cirurgião, agiliza aí, que eu tenho que ir embora. Uhum. Falei, com ultrassom é mais fácil, você pode parar o exame, eu falo, olha, vou me atrasar, eu tenho que sair, você consegue comandar os seus horários. Eu falei assim, deixa eu tentar. E aí me encantei. Eu falei assim, esses 50 tons de cinza sou eu, adorei. Daí foi. Aí eu comecei lá em Campinas, eu comecei a trabalhar, só que aí foi assim, um começo, porque eu não conhecia ninguém, era uma cidade nova, eu tinha acabado de formar, acabado de ganhar o aparelho, de adquirir, então estava assim um pouco mais difícil. Aí eu falei assim, não, tem que fazer. Eu falei, nas clínicas não me aceitavam muito porque eu era inexperiente. Eu falei assim, aonde que eu posso trabalhar? Porque o ultrassom é mão, você tem que ter mão. Aí eu falei, tive uma ideia, vou me candidatar a trabalhar na zoonose, porque eles precisam de alguém. E aí era toda terça e quinta, eu ia para a zoonose, ficava o dia todo de manhã e fazia ultrassom em todos os cachorros lá, todos tinham ultrassom. Que Eu falei, eu legal. precisava de mão, né? E aí foi. E daí umas clínicas iam me chamando, eu ficava, e foi indo. Várias pessoas já me falaram que no início começam assim, com atendimento voluntário com os animais da zoonose, porque eles têm alterações incríveis, né? Tudo de errado naqueles animais, coitados. E a gente aprende e pode doar e pode aperfeiçoar o tratamento deles. Isso é muito, muito legal. E eu me identifico muito com essa questão aí de ser mãe, que lá no começo, quando a gente para, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, né, de poder É, estar com eles, mas a gente enlouquece sem o trabalho, né? sim. É muito difícil.
E aí eu imagino que no começo, assim como eu ia para as clínicas, levava as filhas junto em vários exames. Eu já vi fotos suas lá no Instagram com a sua filha nas clínicas, porque a gente se vira nos 30, né? Não, tem. Quantas vezes a minha filha vai para mim nas clínicas, secretária que ficava com ela, interagindo, ou às vezes me ligava no horário do almoço. Eu falei assim, não, eu estou buscando minha filha. Não, já pedimos almoço para você e para ela. Então, Eles dão um jeitinho, né? Várias vezes. Não, esse é o horário que eu fico com as meninas. Traz as meninas, não tem problema. sim. É E assim que a gente vai, né? eu tenho colegas que também tinham um filho da mesma idade. Ele falou assim, Daniela, pode trazer, meu filho está aqui. E aí minha filha ia para ficar junto, que eu falei, tinha que trabalhar, tinha que dar um jeito, né? E a gente vai conseguindo. E Dá então, assim, trabalho, dá trabalho, tem mas horas vale a que, assim, pena. dá aquele desespero que você fica quieta, não mexe nada, não sei o que lá, mas depois, a minha filha, eu lembro que eu sempre terminava o ultrassom, às vezes ela ficava quietinha, mas ela queria ser a segunda voz, e aí ela ficava assim, proprietária, esse gel é à base de água, ele não faz mal, se o cachorro lamber, não tem problema. Que amor. Mas sempre E assim. chegando então ao ponto que eu queria mais te perguntar sobre a sua mudança, né? Eu sei que recentemente você precisou mudar de cidade e já é difícil começar, e o recomeço deve ser muito mais difícil. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a mudança e o recomeço, porque muita gente na pandemia está passando por situações de precisar mudar de cidade, mudar de área, e mesmo se não passou por isso, a gente nunca sabe quem vai passar por isso, né? Então, eu acho que é muito legal poder escutar também esse lado, como é que foi a mudança. Então, eu estava no interior de São Paulo, aí eu falei, vou voltar para minha cidade. Eu moro em Petrópolis, é uma cidade serrana do Rio de Janeiro. Falei, então tá, vamos voltar. Só que eu voltei junto com a pandemia. E eu já estava fora, já devia ter uns 9, 10 anos. Então, eu não era mais ninguém. Eu conhecia os meus colegas, mas cada um foi tomando seu rumo, né? E já tinham equipes de ultrassonografista aqui, eu era quem? Só que quando eu cheguei, eu estourou a pandemia. Então, as clínicas fechavam, o movimento diminuiu. Então, até para eu ir me apresentar foi complicado. Ninguém Uhum. podia sair de casa. Lógico, bate aquela tristeza, porque é um recomeço. Então, junto com a pandemia, você tinha no teu íntimo assim, "Pô, não dei certo. Estava tudo tão bom lá, estava caminhando, vim, parece que dei um passo para trás. Então, assim, até tudo voltar a girar, eu fiquei assim, teve aquele momento triste, de frustração. Eu falei, pô, eu sei tanto, pô, eu gostava de fazer e ninguém me chama, né? E aí a pandemia foi melhorando, suavizando, aí eu comecei a ir nas clínicas, aí contava. Só que eu falei assim, eu tinha que virar a chave. Eu não podia chegar nesse recomeço triste, assim, não. Eu tinha que contar, assim, as vergonhas ninguém nunca conta, a gente tem que contar só as vitórias. Então, eu falava, olha, eu trabalhei em São Paulo, era assim, era aquilo. Então, o meu recomeço foi que eu comecei a contar as minhas experiências que eu tive. E aí foi dando brecha, que aí todo mundo falou assim, vamos testar essa garota, vamos ver. E foram me testando, foram me testando. E uma coisa que eu falo que nós não somos assim, ultrassonografistas, eu falo que nós somos exames complementares, a gente tem que complementar o raciocínio do clínico. Porque fazer ultrassom, falar, ó, está hipericogênico, está denso, está tendo reverberação, isso aí para eles vão falar assim, ah, tá, e então, acho que tem Uhum. que complementar, falar assim, olha, isso aqui está assim por causa disso, pode acontecer isso, ah, isso aqui já é crônico, não é isso que está causando o vômito, esse vômito é por causa... Ah, eu falo assim, é um quebra-cabeça que a gente vai ajudando os Isso. colegas a pensarem. E aí, isso foi meu diferencial. Eu falava assim, doutor, e aí, como é que foi? Como é que está aquele cachorro? E os veterinários falaram, pô, você lembra dele? Pô, eu vou perguntar lá em internação, porque era um caso interessante, você Sim. queria fazer de novo. E aí eu fui começando a trabalhar em hospitais, em algumas clínicas aqui, e o negócio foi surgindo. E eu começo a ver, você vai começando a trabalhar com veterinário, você sabe assim, que até onde você pode ir. Tem veterinário que me espera fazer ultrassom para falar qual exame que eu peço, o que que eu faço.
Então, você sabe que esse veterinário, você pode conversar mais, fala assim, olha, doutor, pensa mais por aqui, olha, eu consegui essa informação do tutor, o tutor falou isso aqui, que ele come isso aqui. Então, a gente Uhum. começa a trocar mais. Tenho outros colegas que eles só me chamam para confirmar o pré-diagnóstico deles. Então, você fica limitado. Então, você Uhum. fala assim, olha, eu posso falar até aqui, não posso sugerir além. Então, você vai dançando conforme a música. E É aí foi, verdade. E né? Aí eu fui você conhecer. fez vários cursos já com todo esse tempo aí de ultrassom, né? Isso aí é uma coisa que ajuda, porque também faz parte da bagagem, né? Quando a gente vai conhecer lugares novos e se apresentar, é muito importante poder mostrar o que a gente já estudou, né? Isso aí ajuda bastante. Sim. Eu comecei a fazer assim, eu fiz um curso que era mais voltado para felinos, que você sente uma necessidade, porque eu falo que felino é um ser de outro mundo, de outro universo. Então, assim, você sente uma necessidade de aperfeiçoar, de saber mais, e sempre se juntando clínica e ultrassom. Porque eu falo assim, às vezes você não consegue distinguir o que está acontecendo ali no ultrassom, mas pela clínica vai te dando uma luz. Uhum. Então, você vai falando, assim, você vai direcionando mais o teu exame. E aí eu tenho um grande amigo que ele foi meu estagiário na época de clínica. Quando eu clinicava, fazia plantão, ele tinha um galo, ele levava o galo. Eu ficava assim, não, meu Deus, tomara que não seja no meu plantão, porque eu não sei nada de galo. E ele levava o galo. E hoje ele é uma das referências de veterinário silvestre. Ele falou assim, vai fazer o curso que a gente tem coisa para estudar, para aprender. E eu faço hoje ultrassom nas serpentes dele, nos porquinhos, coelhos. Que Eu fiz legal, mais esse diferencial. muito bom. E assim, para a gente finalizar a conversa, também gostaria que você falasse, pensando aí em tudo que você passou, o que que você faria diferente ou o que que você dá de dica para quem está começando que faça como você fez, que você acha que te ajudou para chegar aqui? Assim, às vezes assim, a gente tem muito medo de tentar, de fazer as coisas, mas é uma coisa que eu aprendi. Tá com medo? Vai com medo mesmo. A gente pode ter o nosso medo, mas nunca demonstrar, porque o veterinário, se ele está te pedindo teu auxílio, é porque ele também não sabe, ele está perdido. Então, a gente está ali para trabalhar em equipe. E você sempre falar assim, muitas coisas assim acontecem, por exemplo, eu pego uma neoformação, eu não sei de onde que é. Então, eu falo, olha, doutor, não dá para saber a origem, mas está aqui. Eu falo a topografia, falo, olha, tá, na topografia está perto de quem, quem são os vizinhos, para dar uma direção também. Eu acho que a gente sempre tem que associar com a clínica, sempre nós temos que ser humildes, porque tem clínico que às vezes ele não sabe tanta coisa quanto a gente. Porque nós sabemos anatomia, fisiologia, ultrassom, muitas das vezes a gente sabe a terapêutica. E o clínico, às vezes, ele só está naquela de clinicar, ele te chama porque ele está perdido, porque ele não sabe se esse é o exame que tem que fazer. Então, eu acho que a gente tem que construir pontes. Sempre tem que ter uma troca com o clínico. Eu tenho muita troca com o enfermeiro, porque o enfermeiro está ali, está na internação, então ele sabe que tipo de diarreia, que tipo de vômito, se comeu, se não comeu, se chorou, se não chorou. O enfermeiro, ele tem muito isso. E como É a gente verdade. trabalha, às vezes, muito com o enfermeiro, ele te dá muitas dicas. E eu gosto de trabalhar também muito com o proprietário, que eu faço a mesma pergunta 2, 3 vezes, de maneiras diferentes, mas não Uhum. julgando. Ah, só trouxe agora porque está passando mal. A gente sabe da história. Se ele estava sem dinheiro, se ele não viu, a gente sabe. Então, assim, eu tento não julgar e falo, ainda bem que o senhor trouxe, então agora vamos chegar a um diagnóstico, vamos tentar te ajudar. Eu acho que sempre tem que ter troca, umidade e sempre estudo. Né? Sempre tem que estudar, sempre. Né? Não tem como falar assim, ah, não, já sei. Oh, não sabe. Ultrassom, assim, todo Tem dia é uma coisas coisa novas. nova. Ou às vezes não tem nada e o cachorro tem sinais, tem sintoma, está passando mal. É real ali que ele está passando mal. Mas às vezes não tem nada no ultrassom. E aí, como é que você fala? Ah, não tem nada, nada digno de nota. E eu fico muito nervosa, ansiosa com isso, porque eu quero dar resultado. Então eu falo, olha, hoje não tem.
Não teve alteração morfológica ainda, mas vamos ver Uhum. a função no exame e vamos repetir a ultrassom daqui a 2, 3 dias? Eu me ofereço. Eu falo assim, olha, é por conta da casa, da clínica, porque eu quero ver o que que vai acontecer até para aprender, Uhum. né? Eu acho que E essas é isso dicas aí. aí são maravilhosas. Essa conversa realmente acho fundamental. A gente, quando se coloca dessa forma humilde, a gente percebe que o tutor se abre com a gente, às vezes, coisas que ele não falou antes, né? Isso aí, às Porque às vezes, vezes ele fica com vergonha, é. né? Ou nem lembrava, né? Às vezes nem lembra de algum detalhe, e na hora do ultrassom eles lembram. E aí falam para gente. E se não tiver essa comunicação nossa com o clínico, às vezes tem informações importantíssimas que ficam, né? Que não Sim. são passadas. Então, essa conversa é realmente muito importante. O estudo é fundamental, como você falou, né? Eu acho que realmente, se a gente está sempre estudando, a gente vai estar sempre melhorando, não tem como não, né, não melhorar. E eu queria, assim, te dizer que você é uma pessoa muito guerreira, eu te admiro bastante. Ah, Eu sei obrigada. de muita coisa aí que já É, passou e toda a experiência, e realmente a maneira como você mostra aí, né, a personalidade, o carinho com os animais, a busca de tentar ver o que que esse animal, o que que mudou, o que que não mudou desde o dia do exame para poder melhorar, né? Saber depois o que que aconteceu com o tratamento, é isso que faz a gente depois no próximo caso conseguir entender também o que que vai acontecer com o próximo, né? Então eu te agradeço é, muito por contar para gente e assim muita força aí. Não faz tanto tempo assim que está no local novo, né? Então eu te não, desejo muito sucesso. Eu sei que as coisas não nada. são fáceis e vamos continuar com essa troca, porque a gente parece que já se conhece há muito tempo, né? A gente troca bastante Não, experiência. não, a gente se conhece há muito tempo. Eu falo que o clube é meu livro de cabeceira. Às vezes não dá para interagir, né, de perguntar e tudo, mas eu falo assim, ah, não, toda vez à noite tem que ver ali o que está É a acontecendo, o que energia, que... né? A gente vai passando essa energia aí um para o outro. Eu falei, é assim, a gente tem que estudar e ver, assim. Eu falo assim, eu fico vendo as imagens, porque através da imagem do outro, eu falo assim, pô, tento gravar como é que fez aquela varredura, né? Eu guardo muito, eu pego muito do clube, assim, as descrições, quando alguém perguntar, como é que você colocaria? Eu falei, favoritos. Já está no Salva favoritos? tudo. Porque eu falei assim, essa aí vai ser a minha amanhã. Aham, exatamente. É muito legal essa troca. Ah, posso só falar uma coisa, André, que Claro. eu acho que assim é muito importante? Aconteceu comigo, então, como é troca de experiência, eu acho que a gente tem que compartilhar. Eu acho que a gente tem que aprender a se valorizar. Igual, assim, nessas clínicas que eu trabalho, uma delas, assim, eu não tinha uma infraestrutura para trabalhar. Eu não tinha uma mesa, eu tinha que pedir mesa emprestado. Ah, não, tá no chão. Põe teu aparelho no chão, assim. Eu falei, bem, esse aparelho não é um aparelho assim qualquer, é um aparelho que é um investimento, é caro, né? E a gente não pode assim, ah, então tá, não, se eu vou colocar. Não, tem que explicar que não é Uhum. uma coisa simples colocar no chão. Tem que ter alguém para segurar o animal, você tem que ter ajuda. Então, eu acho que a gente tem que se valorizar o nosso investimento, porque se acontece alguma coisa com o nosso aparelho, é nosso. O Uhum. azar vai ser o nosso, o prejuízo é nosso. Todo mundo fala assim, ah, sinto muito. Mas quem arca com isso? Uhum. Então, tem coisas que a gente tem que ver aonde e com quem você trabalha. Tem que chegar. Eu já cheguei várias vezes e falei assim: olha, então, se eu não tenho uma mesa para colocar, não tem como trabalhar. Porque quando é animal grande, você fala, então tá, é grande, me ajuda aqui a segurar, você vai. Agora, quando o hospital ou um local fala assim, olha, ah, não, se vira, não dá. Eu chego e falo, olha, adoraria ajudar vocês, mas nesse momento, nessas condições, não tem como. Eu acho que muitas vezes o clínico está numa correria tão grande que ele nem pensa em tudo que a gente É, está passando ali, né? E se a gente sim. não externar isso, não colocar o nosso posicionamento também, vai ficando, é você e o próximo que vier, e o próximo, e os ultrassonografistas Sim. vão indo para uma, né, uma decadência aí que a gente não pode deixar acontecer mesmo. Eu acho que você Não, tem não pode. toda a razão. Acho que a gente tem que pontuar muito, assim, até para eles mostrarem, até para eles saberem qual é o valor de um exame, Uhum. sabe? Porque eu falei assim, é complicado, é igual vai fazer a cirurgia. Ah, faz aí.
Não, não é assim, né? Nós temos Sim. todo o protocolo, temos todo o custo de um equipamento, de curso e tudo, né? Então, eu falo assim, tem horas assim que os colegas não são tão colegas, né? Então, a gente tem que pensar muito aonde que vai trabalhar, porque também é o nosso nome, Uhum. E às vezes vale né? a pena a gente selecionar e não Deixa, ter tudo que a gente, né, todos os exames que a gente poderia estar fazendo, mas pelo menos a gente faz com dignidade, né? sim, eu falo assim, tem exame que você ganha um dinheiro que é um dinheiro que não é válido, não é valioso. Você fala assim, pô, não vale a pena ganhar aquele dinheiro. Mais fácil assim, você ter saúde mental para chegar, para estudar, para falar assim, pô, fiz tal exame, foi tão legal. Eu trabalho hoje em dia com uma equipe, eles são muito engraçados, né? Eles falam assim, agora vem ver o problema que você arranjou aqui para a cirurgia, vem acompanhar agora. Você não arranjou o problema? Agora vem ajudar. Então, assim, é legal você ter essa troca, Sim. né? Essa parceria é fundamental, é importante porque, assim, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo são ultrassonografistas, né? Mas eu acho que se os clínicos vissem isso também, pudessem pensar, né, no lado deles e pensar aí na parceria que eles têm aí, a importância que é essa conversa e a importância que é valorizar, ter um ambiente escuro para o ultrassonografista fazer o exame, ter uma mesa adequada, ter alguém para ajudar a segurar. Porque o exame sai mal feito, a gente acha que não, mas quando não tem as condições, quem sai prejudicado é o paciente, né? Sim, né? Então, assim, eu acho que a gente também sai prejudicado, porque Ah, fica com aquele sim, assim, com a que, sensação ruim, né? podia ter feito melhor e não foi, mas não foi por quê? Eu sempre fico assim, quando eu vou deitar, eu fico pensando em todos os exames. Falo, pô, o que que melhorou, o que que piorou? Ah, eu não vi, né? E às vezes tem muito assim, ah, você não viu a adrenal, tá, mas o que que acontece? Tá, não vi essa adrenal, mas vi isso, isso e isso. E aquela adrenal, assim, é um obstáculo. Mas qual era a tão importância da magia? Ah, então tem coisa assim que a gente tem que E ver. a gente E tem tem, que parar de pensar que a gente que não viu porque a gente errou, porque quando a gente é, não tem as condições corretas, é isso que sim, acontece, né? sim. E eu ensino muito eles a lerem laudo, porque eles vão lá só para o finalzinho, que está em negrito. Aí eu falei assim, não, eu falei, o laudo é a coisa assim que você leva mais tempo para fazer, você elabora mais. E não vai ler o meu laudo? Eu falei assim, ah, não, vai ler meu laudo. É isso Aí eu aí. começo a colocar as coisas assim entre o laudo, não como só diagnóstico, as sugestões estão descritas. Falei, tem que fazer isso. O laudo é importante que eles leiam, porque especialmente quem faz volante, às vezes vai falando o que que encontrou, e depois, quando envia o laudo, eles nem abrem, né? Então, tem que ter essa conversa. Você viu tal coisa? Você viu que eu escrevi tal coisa lá? Porque isso é importante para esse caso, né? E Não, nem sempre a gente pode ter tempo até, né, de fazer toda essa conversa, mas é muito importante quando a gente consegue. sim, é verdade. Ah, e só uma dica que eu estou fazendo agora, por exemplo, corpo estranho. Você encontra o corpo estranho gástrico. Eu coloco localização e hora. Porque às vezes eles não vão abrir naquele momento. E tem peristaltismo, pode descer, pode, tudo muda. Ah, mas não estava aqui. Aí eu, doutor, não estava aí porque aconteceu isso, mas olha a hora que eu fiz foi tal. Aí, então tá. Isso Porque é eu falei assim, interessante. a gente também tem que se resguardar das coisas que a gente vê ou que não consegue visualizar. Então, até o Uhum, presente momento, naquela hora, naquela condição que estava, você não viu. Eu coloco nos meus laudos o temperamento do animal, como estava, se estava em jejum, se me ajudou, se não ajudou. Acho que tudo assim uhum, a gente tem que colocar para trabalhar também a nosso favor. Porque, infelizmente, não temos a verdade absoluta, nem sempre a gente consegue tudo. uhum. Ó, acho que a gente tem que fazer assim, tem que subir cada degrau se respaldando com cuidado. É E é verdade, esse, porque o laudo, ele é o laudo, ele é o relatório do que você viu naquele momento. A gente não sabe o que vai um documento. acontecer, o É, que que não vai sabe acontecer quem daqui vai meia ler. hora, ou que nem a É, intussuscepção, na hora da anestesia, a intussuscepção se exatamente. desfaz, né? Então, eles saberem que, de repente, é importante a gente estar ali para refazer o exame no momento
da MPA ali, da pré-anestesia, porque pode mudar, né? Ou então que fiquem avisados, vai ter que abrir, mas pode ser que esteja diferente quando você abrir, né? Porque tem gente que nem sabe disso, né? É, Então, essa troca aí e deixar isso anotado para nossa segurança é importante. sim, exatamente. Mas isso aí, era isso que eu queria Muito bom, colocar mais um adorei. Muito pontinho. obrigada pelas dicas, com certeza vai ajudar bastante gente. Muito Ah, obrigada, e eu não espero que vejo a hora da sim. gente conversar de novo aí em alguns meses para ver como é que estão indo as coisas. Um beijo e Sim, boa eu sorte. agradeço, tá? Um beijo para vocês. Tchau, Dani. Tchau. Obrigada.